Olá, no último vídeo eu tinha comentado com vocês algumas características gerais da Mesopotâmia, os principais povos que habitaram a região e algumas das características desses povos. Faltou a gente tratar de algumas questões um pouco mais pontuais, como por exemplo a organização política desses povos, alguns traços da cultura e religião desses povos e a organização econômica desses povos, né? Então, começar tratando da questão da organização política. A gente pode dizer que, de um modo geral, os povos da Mesopotâmia constituíam estados teocráticos. O que é um estado teocrático? É um estado em que o poder tem como base, tem como princípio as questões da religião. A religião está acima de tudo. Então, se a religião está acima de tudo, é ela quem estabelece os princípios de governança dessa região. O governante vai ser, ao mesmo tempo, um chefe político e um chefe religioso. Então, em geral, num estado teocrático, um estado em que a religião está acima, o chefe político e o chefe religioso são a mesma pessoa. E, em geral, esse chefe político e chefe religioso é considerado uma espécie de representante dos deuses ou intérprete da vontade dos deuses aqui na Terra. Às vezes, como por exemplo no Egito, eles são considerados como uma encarnação de um desses deuses principais. Sim? Então, no estado teocrático, a autoridade central é regida por princípios religiosos e o chefe político é, ao mesmo tempo, um chefe religioso. Essa forma de organização política ela marcou todo o território da Mesopotâmia e, como eu disse agora também, o Egito Antigo. Falando um pouco da forma de organização política dos sumérios, que são o primeiro povo que dominou a região, os sumérios eram um pouco diferente dos outros que vieram depois, né? Porque os sumérios se organizavam em cidades-estado, que significa dizer que cada uma das cidades possuía sua própria administração, seu governo, sua forma de coleta de impostos, suas regras, como se fosse cada uma delas um país. Mas cada uma dessas cidades possuía uma administração de modelo teocrático, também não muda com relação aos outros territórios. A diferença é que não havia uma autoridade central que governasse o conjunto da Suméria. Todas as cidades possuíam sua própria administração e autonomia, como se elas próprias fossem um país. O que dá unidade para essas cidades, o que torna o conjunto dessas cidades sumérias, não é o governo de um imperador que governe a todos, que isso não existia para os sumérios. O que dá unidade é a cultura, que é em comum, a língua, que é a mesma, traços da religião, os deuses cultuados, a alimentação, as vestimentas. Esses traços em comum é que fazem desse conjunto de cidades representantes de um único povo, que é do povo sumério. Sim? Então, falando agora de uma outra questão, que é a questão da economia entre os sumérios, a gente pode dizer que o modo de produção, a estrutura econômica suméria, é o que ficou conhecido como modo de produção asiático. Qual é a característica, quais são as características principais no modo de produção asiático? O Estado ele detém a propriedade de todas as terras. Então, é o Estado quem determina os trabalhos na terra, é o Estado quem faz a divisão territorial e é o Estado que determina também quem vai executar e quando vai executar as obras públicas. No modo de produção asiático também, as obrigações principais das pessoas são o serviço militar, que é determinado pelo Estado, os impostos e também o serviço, o trabalho nas obras públicas. O conjunto das pessoas, então, como é inteiramente dependente da vontade dos governantes, eles vivem num estado de, vamos dizer assim, servidão coletiva. Então, quando você olha a estrutura social, a pirâmide social entre os povos da Mesopotâmia, você vai perceber, por exemplo, que quem está na base são aqueles que executam a maior parte dos trabalhos, né? Os agricultores, os criadores de animais e as pessoas que eventualmente são escravizadas, mas que isso aqui na Mesopotâmia não era algo tão comum. Então, quem está na base dessa pirâmide social são
os agricultores e os criadores de animais. Por exemplo, quem está um pouco mais acima nessa pirâmide social são os burocratas, aqueles que trabalham a serviço do Estado, os comerciantes e os artesãos. Quem está mais acima nessa estrutura, nessa pirâmide social, são os guerreiros e os sacerdotes. Os guerreiros, por uma questão muito simples, né? Eles são responsáveis pela defesa do território e pela ampliação do território, sempre que possível. E os sacerdotes, porque estão diretamente ligados aos cultos religiosos. E a gente não pode esquecer que numa sociedade de organização teocrática, quem está a serviço da interpretação da vontade dos deuses, como é o caso dos sacerdotes, quem conduz os ritos religiosos, tem imensa importância nessa sociedade. Esses cultos religiosos eram conduzidos em templos construídos entre os povos da Mesopotâmia, que eram conhecidos com o nome de zigurates. Os zigurates eram estruturas bem sólidas, né, construídas à base de tijolo, e tinham escadarias que levavam ao topo, e nesse topo, lá em cima, tinha uma área plana, e nessa área plana mais alta, mais elevada, mais próxima dos céus dos deuses, eram conduzidos os principais ritos religiosos. Então, os zigurates eram essas estruturas, né, esses templos, que na parte de cima eram conduzidos os principais ritos religiosos. Então, a estrutura política era baseada na teocracia, a estrutura econômica desses povos era o modo de produção asiático. Esses povos, falando ainda de religião, eram politeístas, ou seja, eles não acreditavam num deus só, não eram monoteístas, eles acreditavam na existência de vários deuses, e esses deuses em gerais estavam ligados a grandes astros, né? Ou fenômenos naturais, como por exemplo a chuva ou a fertilidade, enfim, a questões naturais, e o principal intérprete, o representante dos deuses na Terra, era o próprio líder político, que unificava as funções de líder político e religioso. Tudo bem? Então, esses são mais ou menos os traços gerais da cultura, religião e economia entre os povos da Mesopotâmia. Falou!